fato, eu vou começar aqui só dando uma ideia, assim, né? De fato, retomando a ideia da relação entre integrais e áreas, né? Fazer isso da maneira, assim, mais geral possível, né? Como a integral pode ser usada para o cálculo de áreas, né? Então, de fato, assim, vamos já começar trabalhando isso, assim, isso aqui não é, digamos, novo, apenas vamos retomar a ideia da relação entre integrais e áreas e, assim, colocar, assim, mais sistematizado como é que a gente faz isso na prática, né? Então, suponha que a gente tenha duas funções, vou desenhar um, um eixo aqui, suponha que a gente tenha duas funções, né? Então, x, aqui eixo y, e aí a gente tem duas funções, uma função f, vou supor que o gráfico dela seja algo assim, ó, e uma função g, né, tal que o seu gráfico seja alguma coisa desse jeito. Uma curvinha assim, por exemplo. Então, ambas estão definidas no mesmo intervalo, vou chamar de AB, esse intervalo onde as funções f de x e g de x estão definidas. Então, a função, o gráfico em azul, é o gráfico da função f de x, e o gráfico em vermelho é o gráfico da função g de x. Né? Pergunta, como calcular a área da região compreendida entre o gráfico dessas duas funções? Né? Ou seja, como calcular a área dessa região aqui? Né? Bom, o que a gente sabe, né? A gente sabe, e aqui nesse desenho em particular, né, eu desenhei duas funções f e g, cujos gráficos, cujas imagens são sempre positivas, então as duas funções têm os seus gráficos acima do eixo x. Então, quando eu calculo a integral, né, quando eu calculo a integral de a até b de f de x dx, o que isso nos fornece? Né? Integral de a até b de f de x dx. Nesse caso aqui, desse desenho, essa integral de a até b de f de x dx nos fornece o quê? Né? Qual é a interpretação geométrica para esse número dado pela integral da função f de x no intervalo AB? Digam para mim, ou escrevam no chat, conforme preferirem. O que significa essa integral nesse caso? A área delimitada pelo ponto A e B, o eixo x e o gráfico da função f de x. Perfeito, perfeito. Né? Resumindo, essa integral, nesse caso, ela fornece essa área toda, né? Essa área toda aqui, ó. Né? Essa área toda abaixo do gráfico da função f, delimitada, né? Então, por cima pelo gráfico da f, por baixo pelo eixo x, e lateralmente pelas linhas verticais x igual a A e x igual a B. Né? Essa integral, ela calcula essa área que eu pintei de azul aí. Né? Então, de fato, essa integral é igual à área. Eu vou resumir isso dizendo assim, ó, área abaixo do gráfico de f. Certo? Agora, e se essa função f de x, se ela fosse, na verdade, uma função negativa? Suponha que o gráfico dela estivesse aqui embaixo, assim, ó. O número integral de a até b de f de x dx nos daria? Né? Ainda seria área?
Sim ou não? Então, a pergunta é, se a função f fosse negativa, né? Se ela tivesse um gráfico por aqui, aqui embaixo, o que a integral de a até b de f de x dx nos daria? Isso teria ainda alguma relação com a área? Né? Ó, o Vitor está dizendo que, ó, nesse caso, não é a área, e de fato, a integral não é a área, mas ela tem uma relação? Exatamente o que o Renato está falando, né? Ela é menos a área, né? Ela falou assim, a área é com sinal de menos. É justamente isso. Se a função fosse negativa nesse intervalo, a integral de a até b nos daria menos a área dessa região, né? No caso, não seria a região abaixo do gráfico, seria a região acima do gráfico, né? Entre a função f e o eixo x. Ok. Isso é o que nos dá a integral da f de x. Nesses dois casos, né? Em ambos os casos tem relação com a área. Agora, e a integral de g de x? Integral de g de x dx. Bom, nesse caso a nossa função g também, eu desenhei ela ali positiva nesse intervalo AB, então a interpretação é rigorosamente a mesma, né? Ou seja, a integral de a até b de g de x dx é a área, a área abaixo, a área abaixo do gráfico de g, né? Claro, da mesma forma, se a função g fosse toda negativa, a integral de a até b da função g de x dx nos forneceria menos a área acima do gráfico da função g. Né? Ok, mas a pergunta que eu tinha feito a princípio, então assim, a integral de a até b de g de x dx nos fornece a área abaixo do gráfico da g, que eu vou pintar de vermelho aqui. Ó. Né? A pergunta era qual é, ou como eu posso expressar a área da região compreendida entre os gráficos da f e da g. Né? Ou seja, quanto vale essa área aqui que eu estou reforçando aqui em verde agora? Ó? A área da região compreendida entre o gráfico da f e o gráfico da g. A gente consegue expressar essa área que eu pintei de verde em termos das integrais de f e de g? Se sim, como? A integral da f, que é a maior, menos a integral da g, que é a menor. Perfeito. Vocês concordam com o Gustavo? Né? De fato, essa área aqui em verde, que é a que a gente está querendo responder, né, quem é o valor dela, ela a gente pode pensar nela como sendo a área abaixo do gráfico da F, né, seria toda essa região, menos a área abaixo do gráfico da G, né? Se eu considero essa área toda e tiro a que está para baixo da G, o resultado da área que você quer calcular. Ou seja, se eu faço a integral da F menos a integral da G, o resultado vai dar justamente a área compreendida entre os gráficos de f e g. Né? E a gente perceberia que essa área seria da mesma forma, mesmo que essas funções fossem uma delas negativa, a outra positiva, ou ambas negativas. Quer dizer, em qualquer caso, a área compreendida entre os gráficos de duas funções sempre será a integral da função de cima menos a função de baixo. Né? Ou seja, a, a área, né? A área, vou escrever em verde aqui para combinar com a região. Então, a área da região, da região entre F e G é, né, é dada pela integral de A até B
Posso juntar numa integral só e escrever assim, ó, f de x menos g de x dx? Posso juntar assim numa integral só? Pode, né? Usando a propriedade que a gente chama de linearidade da integral, né? Ou seja, a integral da soma é a soma das integrais. Então, usando essa propriedade, a gente pode expressar essa área dessa forma aqui, né? Ou seja, a área da região compreendida entre os gráficos de duas funções será sempre dada pela integral da função de cima menos a função de baixo no intervalo em questão, né? Bom, mas o que aconteceria se, por exemplo, essas funções invertessem? Eu suponho que fosse assim agora, ó. Vou colocar aqui os nossos eixos, x e y. Agora, a gente tem uma função f, assim, ó, e uma função g, assim. E temos esses dois pontos aqui, né, o extremo inferior do intervalo A, extremo superior B, e tem um pontinho C aqui. A pergunta aqui é a mesma. Qual o valor da área compreendida entre os gráficos das funções f e g? Né? Essa aqui é a função f de x. Essa aqui é a função g de x. Nesse caso, quem seria a área? Como é que fica? Porque agora, ora uma está em cima, ora a outra, ora inverte, e aí a outra passa a estar por cima, né? Como é que a gente poderia expressar a área dessa região aqui agora, em termos de integrais? Exatamente, Vitor. Divide em duas parcelas agora, né? Essa área eu vou ter que expressar não em termos de uma integral só, mas em termos de duas. Então, a área aqui nesse caso ficaria... Então, eu vou separar isso em duas integrais. Uma primeira integral vai de A até C, e a integral de A até C, que vem dentro do integrando dessa expressão? Quem é a função aqui? É f menos g ou é g menos f? Quem é nessa primeira parcela, nessa primeira integral? Digam aí para mim. F menos G? Exatamente, f menos g, né? Em qualquer caso, é sempre a de cima menos a de baixo, né? Portanto, isso vai ser f de x menos g de x, dx, né? Mas, essa não é, né, isso não é ainda a totalidade da área. Essa expressão, essa integral, vai calcular a área dessa primeira porção dessa região, né? A segunda porção vai ser dada pela integral agora de C até B, né? E o princípio é o mesmo, é a função de cima menos a função de baixo. Só que agora inverte, né? Agora é g de x menos f de x, dx. dx. Certo? Sempre assim, né? Sempre assim. Não importa se essas funções estão para cima ou para baixo do eixo x, na verdade isso não importa, né? O que importa é sempre qual que está para cima, qual que está para baixo. E a integral sempre será a integral da que está em cima menos a da que está embaixo, né? E se acontecem inversões desse tipo, a gente precisa quebrar em duas ou mais integrais, né? Se acontecessem várias inversões dessa, a gente quebraria em tantas integrais quantas fossem necessárias, certo? Então, de fato, a gente consegue calcular áreas de região dessa forma usando integrais por meio desse tipo de procedimento aqui.